Beleza, então, olha, agora nós temos a Laís. O Gilmar se inscreveu aqui, eu só quero consultar, porque tem a Laís na sequência, mas o Gilmar disse que sairia às 10 para a reunião com o Lula. Aí, como é que é? Espero, Gilmar? Posso seguir a ordem aqui, Gilmar? Ele deve estar até lá, Por né? mim, o Gilmar pode falar antes, qualquer coisa. Mas ele abriu aqui, vamos ver. Não, então vai, Laís, vamos seguir a ordem. Ele deve estar lá. Tá, joia. Bom, pessoal, peraí, só... primeiro, bom dia, né, a todas, a todos. Justificar minha ausência ontem. Ontem a gente está passando por um processo aqui na cidade de uma votação importante aqui na Câmara, e ontem à noite a gente teve uma solenidade de entrega de medalhas para a população negra, então eu não pude não estar presente lá na Câmara, então justificando minha ausência ontem. Bom, acho que o Estevão fez uma explanação, né, do texto da resolução, que foi bastante didática para a gente, né, Estevão? Então, muito bom, muito boa resolução. Queria destacar algumas coisas, muito no sentido também do que a Margarida coloca, né, da nossa volta aí, né, para os espaços institucionais. Né? Então, acho que a gente precisa realmente fortalecer as nossas futuras candidaturas, né? E eu acho que no sentido dos acertos que a gente teve em 2020, né? A DS teve acertos muito importantes baseado na nossa política, né? Baseado na política antimachista, antirracista, feminista. Então, eu acho que a gente precisa deixar isso bastante nítido, assim, né, da importância dessas candidaturas e das candidaturas que não rebaixem as nossas pautas, né, como o Estevão também colocou, e aí teve algumas emendas na questão da saúde. Acho que a saúde tem sido um tema prioritário para nós, assim, né, o fortalecimento aí da nossa intervenção no setorial, a nossa organização na questão da saúde tem sido fundamental. Então, acho que a gente precisa fortalecer a nossa volta aí para as candidaturas no ano que vem, que ressaltem essa nossa identidade, né? A nossa identidade da DS como essa tendência feminista, antirracista, anti-LGBT-fóbica. Então, acho que a gente precisa ter candidaturas que façam essas defesas de maneira até intransigente, porque eu acho que o momento também espera isso de nós, né? Como uma tendência marxista revolucionária e que defende tudo isso. Eu acho que isso tem que estar no centro aí da nossa resolução, além, né, do que já foi dito também por Margarida, por Aninha, da centralidade da gente também debater o governo Zema e debater uma candidatura própria do PT. Né? A gente sabe como que está difícil através das pesquisas, mas também através das pesquisas a gente sabe que quando a gente tem uma candidatura ao governo de Minas ligado à candidatura do Lula, essa candidatura cresce, e aí eu acho que pode servir também para esse crescimento, para eleições futuras, né, e para a nossa volta em prefeituras importantes, em espaços importantes. Então, acho que fortalecer essa questão, né, da candidatura própria do PT para o governo de Minas é importante, fortalecer a questão dessas candidaturas muito ligadas ao nosso viés aí de identidade da DS é importante. E aí, usando o tempo que me resta para falar um pouco, beleza, da nossa situação, né, assim, enquanto mandatárias, eu acredito que a Moara também deva compartilhar. Eu acho que nós precisamos de um afinamento maior aí com a coordenação. Eu acho que, inclusive, é uma falha nossa, assim, das nossas demandas diárias, e que muitas vezes a gente não consegue fazer esse debate com o conjunto da corrente, mas a gente tem feito debates muito importantes nos nossos mandatos, Margarida, eu, Moara, a gente tem feito debates muito importantes para a cidade, debates que são debates
da nossa tradição, né? Agora a gente está num processo muito cruel de debate das cotas raciais em concursos públicos aqui na cidade, de que é uma cidade conservadora, uma cidade de que a gente tem avançado em várias pautas, né? Inclusive o governo Margarida tem dado muito esse exemplo de várias pautas muito ousadas que estão sendo colocadas, mas a cidade ainda é uma cidade muito conservadora. Então, a gente precisa de muita força e muito apoio nessas questões que vão avançar, mas que muitas vezes a gente não consegue fazer debate com a sociedade da maneira que a gente precisava fazer, né? Às vezes a gente fica muito atrelado nas burocracias e a gente não consegue fazer esse debate, mas acho importante que a gente foque também a DS tendo alguns espaços para que a gente possa debater e nos fortalecer nos debates que a gente faz. Então, de início, acho que era isso. Beleza, então é o... Ô, Estevam. Você está aí? Oi, vamos te passar na frente, então, porque você está lá na outra reunião, pedir autorização aí dos próximos. Se vocês não importarem, mas eu vou voltar. Uhum. Posso? Pode. Bom, mais uma vez, bom dia, companheiras e companheiros. Eu quero dizer que tem sido, acho que o texto, eu não tenho divergências com relação ao texto, só quero reforçar uma coisa que a Margarida colocou. Eu acho que realmente nós precisamos definir uma posição nossa com relação à candidatura, né? O Gies me convidou para falar na abertura do lançamento da pré-candidatura dele a governador. Então, você fica numa situação difícil, né? Então, acho que nós precisamos ter uma posição mais clara para a gente não ficar dividido. Eu acho que nós precisamos ter candidatura, né, do PT. Eu acho que foi um erro. Nós temos vários erros na gestão do Pimentel, mas acho que foi um erro nós não fazemos a defesa clara. E hoje, por exemplo, uma parte aqui do pessoal do PT de Berlândia começa a entender que foi um erro não fazer a defesa do governo, né? Aqui também, né? E deixaram o pessoal atropelar. E agora eles estão vendo que, por exemplo, se nós hoje estamos conseguindo manter os assentamentos, regularizar os assentamentos, porque nós deixamos uma política na prefeitura que eles não conseguiram ainda desmontar e que está permitindo que esse pessoal possa continuar sobrevivendo. E foi a partir disso, por exemplo, que o Gino começou o trabalho, né, das cozinhas comunitárias, que hoje já são 7. A Folha de São Paulo, essa semana, fez uma matéria mostrando o contraponto que nós estamos fazendo com a administração municipal, que é a única grande cidade que não fez nenhum programa de assistência, né, auxílio, né, para a população mais carente. E nós estamos fazendo o contraponto, e começa a ter uma repercussão, porque nós entendemos que o trabalho tem que ser na base. E acho que agora as pessoas estão começando a enxergar, né, que se fizesse feita a defesa, nós não estaríamos nessa situação. Zema está fazendo também esse acerto que fez com servidores e tal, foi porque houve o acordo, né, da Lei Candir, que o dinheiro chegou agora na gestão dele. Então, lógico que ele vai ter um processo diferenciado. E a mesma coisa da dificuldade que nós tivemos nas gestões anteriores, porque não tivemos esse recurso. Só que, infelizmente, esse debate o PT não conseguiu fazer, e nem nós conseguimos fazer corretamente, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa que ele está fazendo aí do uso desses recursos de Mariana e coisa, eu, particularmente, acho um absurdo, né? Por exemplo, na minha região, nós estamos fazendo esse debate. Nós praticamente não sofremos nenhum problema com relação ao que aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, e estamos recebendo recursos para fazer coisa que não tem nada a ver, nem com questão ambiental, nem com saúde, nem com educação. É fazer asfalto. E outra coisa, a forma de divisão, o Jean, inclusive, tentou defender isso, e nem a bancada nossa conseguiu assimilar, o dinheiro teria que ser per capita por município, e não poderia ser por tamanho de população. Berlândia, que é uma cidade que o orçamento nosso para o ano que vem é mais de 4 bilhões, né? E está recebeu 30 milhões agora, que é para fazer para recapeamento de asfalto. Então, essa política está errada, nós temos que fazer esse enfrentamento, né, com esse pessoal. Tá? Então, eu quero reafirmar que nós precisamos rediscutir essas questões. E, finalmente, acho que a questão da territorialização é o que nós estamos fazendo aqui na região, acho que tem que fazer mesmo em cada região, e nós temos potencial para fazer. Quero, mais uma vez, aqui reforçar e agradecer ao companheiro Jean, que realmente tem sido maravilhoso, me ajudado, senão eu não teria condição de ter feito os enfrentamentos que estou fazendo aqui, e ganho todos os processos, que 17 já foram julgados, ganhei todos. E uma coisa que o PT vai fazer nacionalmente agora, principalmente com o Sérgio Moro e com o Dallagnol, nós estamos fazendo aqui o Berlândia.
não sei se vocês todos estão sabendo, nós já conseguimos, não é? Aqui afastar 2 promotores da GAECO, não é? De perseguição, inclusive na época do companheiro Silésio. O Silésio ganhou também as ações dele aqui, e o juiz está sob suspeição, e, ao mesmo tempo, nós conseguimos, ele vai conseguir, ele já tinha conseguido o direito político dele, mas ele já agora vai ser indenizado pelo tempo que ele ficou afastado da Câmara, porque ficou provado que foi uma armação feita para poder cassar o mandato dele sem direito de defesa, e o Tribunal do Estado já reconheceu. Então, nós estamos fazendo esse debate. Conseguimos afastar 2 membros da GAECO, né, por operações abusivas, pela nova lei de abuso de autoridade e, inclusive, por perseguição para beneficiar a atual administração, inclusive trazendo o Dallagnol aqui, pagando, né, palestras superfaturadas como forma de lavagem de dinheiro. Então, acho que essas questões nós precisamos também nos apropriar, porque nós vamos ter que fazer esse debate, né, da perseguição, e nós aqui estamos fazendo com muita intensidade, só que às vezes nós não temos as condições. Mas aqui eu quero agradecer também a ADUF, que é a Associação dos Docentes da Universidade, e também o Sindicato dos Técnicos, que abraçaram a Gessine e a Lília, que estavam nos processos comigo, pelo menos eles já estão ajudando com os advogados, e nós temos ganhado todas as ações. E estamos trazendo de volta esse debate, não é? Da cidade educadora, que eles tentaram desmontar, não é? Mas não conseguiram. Então, essa questão, acho que nós precisamos apropriar melhor para fazer o embate, porque, com o Moro, concluindo, nós vamos ter que fazer esse debate da forma como o Poder Judiciário e o Ministério Público foi utilizado. E aqui, né, nós conversamos até as ações, só que, infelizmente, essas coisas não aparecem, né, na mídia. Né? Contra nós era intensa, né? Agora, acho que a maioria de vocês nem sabiam que esses membros da GAECO estão sofrendo esse problema. E aqui vai ter mais gente. E juiz também vão ter problemas aqui, né? Pela forma como eles usar para nos tirar da prefeitura. Então, mas não é fácil essa luta, né? Então, nós precisamos realmente nos estruturar, mas eu entendo que o documento que está sendo tirado aqui vai nos ajudar, né, a gente a fazer esses enfrentamentos e, ao mesmo tempo, colocar o PT realmente na disputa. Mas, para ter essa disputa, nós vamos ter um candidato do PT e a gente começar a entender também as políticas que nós fizemos e fazer uma defesa melhor delas. Eu acho que nós vamos conseguir reverter muita coisa. Obrigado. Beleza, valeu, Gilmar. Pessoal, como nós passamos o Gilmar na frente para seguir a alternância, eu pergunto se a Deonara pode falar já, que aí a gente mantém aqui o método. Ela estaria depois? Posso falar? Tá, beleza. Não, eu acho que é muito importante. Primeiro, eu acho que uma coisa que eu acho que precisa registrar, que eu acho que foi uma conferência, sei, junto com o Encontro Nacional de Mulheres do PT, mas eu acho que é isso, né? As agendas nossas estão meio complexas. E eu acho que a gente precisa fazer um esforço aí, articulado de denúncia do governo Zema, né? Por tudo que ele tem significado, por todo o processo de destruição do Estado, do serviço público, que ele vem fazendo bem, como diz, bem a lá um modo mineiro por debaixo dos panos, né? Sem fazer muito alarde, vai fazendo pelas beiradas, vai fazendo uma destruição por dentro, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente realmente precisa ter uma candidatura, de fato, né, do PT ao governo do Estado. Porque eu acho que a gente está cansado de ter candidaturas laranjas, né? A gente teve candidatura laranja à Prefeitura de Belo Horizonte, ao governo do Estado em eleições anteriores. Eu acho que a gente precisa ter uma candidatura, construir aí uma candidatura de fato para governador, né? E acho que não é o Jesus Lima, porque o Jesus Lima é muito ruim. E acho que depois uma coisa que a gente falou para ele, que o recursos humanos era mais importante do que a ponte, ele falou que não era, e a gente mostrou para ele que realmente, assim, depois disso, ele tem se derrotado em todos os processos de disputa que ele faz, e eu acho que corretamente. Eu acho que a fala da Margarida, quando ela fala que os parlamentares, né, os deputados federais hoje são mais importantes do que a executiva do PT, eu acho que para nós isso é uma realidade, mas isso para nós significa um grande problema, né? Eu acho que talvez esse seja o principal problema hoje do Partido dos Trabalhadores,
que é isso, assim, o parlamento é mais importante do que a luta dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores para dentro do partido. Então, das mulheres. Então, acho que isso é um problema que eu acho que a gente precisa pensar como que a gente constrói um processo para reverter isso. Eu sei que a curto prazo é muito difícil, mas a médio prazo a gente precisa tentar reverter isso, porque isso cria um desvio muito grande, né? Tanto um desvio de uma construção individual, como esse desvio de que o parlamento burguês é o norte da organização, quando, na verdade, deveriam ser a organização dos trabalhadores, o PT servindo para um aumento aí da consciência de classe, da consciência feminista e antirracista. Então, acho que a gente precisa pensar uma estratégia forte Um minuto para concluir. de reequilibrar o partido, né? Então, acho que isso é uma questão importante. E eu acho que, assim, a gente precisa nos ousar a fazer mais as disputas ideológicas. E quando eu falo de disputas ideológicas, eu acho que a gente precisa começar a disputar na sociedade por que as coisas acontecem, por que as pessoas hoje passam fome, né? Além de distribuir cesta, a gente tem que discutir com as pessoas por que as pessoas passam fome, né? Enquanto as pessoas passam fome, por que o Brasil, as pessoas mais ricas entraram para a lista dos mais ricos do mundo? Então, acho que a gente precisa, sabe, a gente precisa explicar para as pessoas o porquê que as coisas são do jeito que são. Eu acho que isso é um desafio. E outro desafio que eu acho que a gente precisa saber qual que é a sociedade socialista que a gente deseja. O que é a sociedade? Como que ela se organiza? Como que as coisas... Estou concluindo. Como que as coisas... como será essa sociedade? Como se organiza a cidade? Como que a vida se organiza numa sociedade socialista? Para que mais e mais trabalhadores e trabalhadoras possam sonhar no socialismo com a gente. Nós precisamos dizer o que nós queremos com o socialismo, porque eu acho que isso é uma dificuldade que a gente discute muito mais hoje a questão das políticas públicas, né, que, na verdade, o estado de bem-estar social, do que a sociedade socialista. Eu acho que a gente tem esse desafio, né, de saber, de dizer qual que é o nosso sonho da sociedade socialista. Obrigado. Pessoal, agora segue o Estefânio. Eu anunciei no chat aí que nós já vamos encerrar as inscrições para a gente dar conta de cumprir o tempo, tá bom? Então... Bom dia a todas e todos. Eu queria começar justificando já daqui para frente que vai estar bem prejudicada a minha condição aqui, porque a gente começou agora às 10 horas a reunião da coordenação estadual da chapa aqui, e eu estou na coordenação aqui, preciso dar mais atenção a isso daqui para frente. Consegui ouvir bem até agora, mas já justificando que vai estar prejudicado daqui para frente. Dizer que eu concordo muito com o que foi apresentado aí pelo Estevão, as colocações feitas até agora. Dizer que é fundamental que a Margarida colocou, nós precisamos realmente ter uma definição nossa da DS sobre essa questão eleitoral de Minas, para que ninguém de nós caia em alguma armadilha ou alguma sacanagem daqui para frente. Então, nós precisamos ter uma posição realmente, enquanto força política estadual, que oriente aí toda a nossa militância sobre daqui para frente, como, com quem, de que forma vamos e qual plano de governo nós defendemos para o Estado de Minas, para que seja não só uma candidatura, mas com um plano de governo que realmente possa dialogar com a sociedade, com o povo, de uma forma geral, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde a fome tomou conta absurdamente desse país, e a gente sai na rua e é um absurdo que a gente vê em todos os lugares do país, não é só em Minas Gerais, mas eu aqui em Curitiba estou vendo o que acontece aqui, sabe, o povo passando fome, o povo nas ruas de uma forma geral. Então a gente precisa preocupar com isso, também ser de forma muito veemente que nem Zema nem Calil, nenhum dos dois nos representa,
não tem a menor condição da gente defender nenhum desses governos e não dá para a gente aguentar a goela abaixo, mais uma vez, uma situação nacional. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar colocando. E, por fim, eu acho assim, a gente continua, na minha opinião, enquanto partido, muito amador em relação ao que nos destruiu em 2018, que são as mídias e as redes sociais. A gente continua muito aquém, eu acho. Melhorou um pouquinho, mas estamos muito aquém disso ainda. E eu acho que a gente não se preocupar, não tiver um investimento importante nisso, nós vamos de novo correndo o risco de tomar pancada a partir do início do ano. Acho que a gente deve se preocupar com isso. Por fim, parabenizar aí a companheira Margarida, a gente tem acompanhado de longe o excelente trabalho que tem sido feito, comprando brigas na cidade, né? Não só ela, mas a Laís, a minha e toda a turma de Juiz de Fora, porque não é fácil, né, assumir um governo petista na cidade, e principalmente enquanto mulher, enquanto feminista, então a gente sabe como é que é e o que acontece. Então, esse enfrentamento não é fácil e a gente sabe e parabeniza por isso. Deixar aqui um grande abraço a todas e todos, e que a gente possa construir realmente não só um estado de Minas, mas um país diferente a partir do ano que vem, a partir de uma eleição, de um enfrentamento, porque nós não estamos aguentando mais, né? Tá muito sofrido ver esse país da forma que está e o povo morrendo de fome por um absurdo e total incapacidade de um governo genocida, racista, homofóbico, machista. Então, um abraço a todos e todas e viva a DS. Beleza. Valeu, Stefânio. Pessoal, o doutor Jean chegou aqui na sala, está entre nós, está fazendo plantão, está no hospital lá no plantão. Então, nós estamos vendo aqui se ele pode se inscrever agora, Adriane, se você tem problema com ele. Okay. Então, o Jean poderia fazer... Jean, nós estamos combinando aqui 3 minutos, com mais um para concluir, tá? Para todo mundo. Aí é você, depois a gente segue. Ok, Estevam. Bom dia a todos e todas, companheiros e companheiras. Eu peço desculpas porque ontem eu não pude estar, porque nós estávamos na abertura da Agrivales, que é a Feira da Agricultura Familiar do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, em Teoflotone. Saí do plantão e fui direto para lá e retornei para pegar o plantão aqui, né? A gente está nessa questão de plantão ainda, não é porque a gente simplesmente quer, não, é porque ainda estamos tendo casos, nós estamos hoje com um caso só, graças a Deus, mas é preciso o CTI ficar aberto e não tem médicos que queiram ir para dentro do CTI. Né? E por eu ser cirurgião também tem procedimentos que necessitam fazer com os pacientes e eu que entro nisso. Então, para dizer que a pandemia ainda ocorre. Então, devido ao plantão, eu estou aqui hoje, nesse momento eu estou no escritório aqui do hospital, né? O mesmo local onde o nosso hospital iniciou e eu trabalhei há anos aqui, e deixei um colega médico lá rapidamente para eu vir aqui saudar vocês, né? A todos e todas. Agradecer, né? Sempre eu faço questão de agradecer, a gratidão. Eu não sei se vocês já notaram todas as falas minhas na DS, eu falo disso, do papel de gratidão à DS, a Democracia Socialista, né? Que eu aprendo a cada vez mais, né? Em ver companheiros e companheiras como o Gilmar, como a Margarida. Margarida, eu quero marcar uma ida aí rapidamente, viu? Tenho na minha agenda agora, semana que vem, vou tentar estar em Belo Horizonte com a Marília, e depois quero fazer uma visita a você. Seja bem-vindo. Quero ir aí, né? E depois, na possibilidade, quem sabe a gente possa não fazer um intercâmbio, Margarida. Estou pensando aqui agora de uma prefeitura administrada pelo PT na Zona da Mata por uma prefeitura administrada pelo PT no Vale do Jequitinhonha, trocar experiências, vamos pensar nessa possibilidade aí, isso aí capitaneado pela DS, né? Nós temos prefeitura aqui de uma cidade pequenininha,
prefeito lá, a administração é apoiadora nossa, seria interessante a gente pensar no intercâmbio entre essas duas cidades. É a cidade, por exemplo, que era mais acometida por extossomose em Minas Gerais, em termos de porcentagem, né? Vamos pensar nisso aí. Eu fiquei sabendo de algumas temáticas que vocês levantaram, né? E eu vi agora o Stefano falar da questão da tecnologia, né? Dos avanços e não avanços que tivemos. Então, queria fazer um breve comentário. Em relação a Margarida, já fiz o destaque, queria fazer em relação ao Gilmar Machado. Eu acho que ele já falou, eu entrei agora, acho que já falou, mas dizer que o nosso mandato está muito empenhado, e eu queria aqui dizer para vocês, eu tive no Triângulo Mineiro, o Gilmar esteve rodando aqui conosco, nós estamos, dentre tantas coisas empenhadas, nós estamos como um dos principais pontos a empenhar. Eu quero dizer aqui, o Gilmar não me passou procuração para isso não, mas tudo que o Gilmar sofreu, né, em Uberlândia, né, o que eu rodei com ele agora, eu vi como o povo do Triângulo Mineiro sente a falta do federal. Então, acho que deve ser uma das prioridades, né? Nós temos algumas prioridades, né, na nossa tática eleitoral, mas uma das prioridades acho que deve ser o processo eleitoral do Gilmar. Eu chego a dizer em muitos lugares onde for que, no meu caso, é mais prioridade a eleição do Gilmar, inclusive, do que a minha eleição. Eu falo muito isso e nós temos o nosso mandato empenhado de corpo e alma. A rodada para o Gilmar, não sei se ele já falou isso aí, mas a rodada no Jequitinhonha foi como nunca teve, né? No Jequitinhonha também a gente sente falta do retorno desse, e o nosso mandato está aí nesse enfrentamento. Vocês devem ter acompanhado, nós não tivemos conferência após isso, mas eu estou hoje como segundo vice-presidente na Assembleia Legislativa, não foi fácil, né? A Margarida acompanhou um pouco isso, não foi fácil, os companheiros do partido, um companheiro aí, né, uns 2 mandatos, o federal e estadual, queriam que nós não tivéssemos nesse espaço, e isso é importante para a DS, a gente estar nesse espaço, né, na vice-presidência da Assembleia Legislativa. E para terminar, só 3 minutos aí, para terminar, alguém disse aí da questão do Estado, né? O que a gente tem notado nas discussões que nós temos na Assembleia, e existem algumas pesquisas mais reservadas, a gente nota que quando o Calil é colocado como candidato do Lula, o Calil sobe. Quando o Zema é colocado como candidato do Bolsonaro, o Zema desce, né? Então, eu acho que a nossa linha deve ser candidatura própria, quero deixar isso muito bem claro, mas a gente sente que muitos companheiros dentro do partido parece que querem caminhar com o Lulio, né? O Calil não deixa claro, aliás, ele deixa claro o que ele quer, né? Ele não faz movimento nenhum para ir de encontro ao PT. E já vejo um movimento, tanto do grupo ligado a ele, como do grupo dentro do PT, fazer o Lulio desde o primeiro turno, né, para iniciar uma conversa no segundo turno. Eu sou a favor que a gente tenha candidatura própria, e vocês já devem ter acompanhado que houve um pré-lançamento da candidatura do companheiro Daniel Scupira, né? Ele não é da DS, mas é um companheiro que o nosso mandato tem uma proximidade muito grande, e pelo que eu senti, pelas conversas que eu tenho com ele, não é brincadeira, é para valer. Só que o vice dele é do PSDB e se coloca como assessor do Aécio Neves, né? Então, é uma temática que a gente tem que pensar muito também. Bom, um abraço. Valeu. Jean, você entrou assim, só eu estou fazendo assim com todo mundo, tá? Não estou cortando fala de ninguém não, mas só orientando o tempo aqui, tá bom? Mas obrigado aí por você ter aberto um espaço no plantão aí e aparecido aqui. Tranquilo. Agora vamos seguir, pessoal, eu já tinha colocado lá, então é a Adriene. Nós já estamos com as inscrições encerradas desse ponto, provavelmente vamos passar um pouco, né? Provavelmente não, certamente passaremos do limite que nós colocamos, então vamos tentar segurar o tempo aí. Adriene. Olá, pessoal, bom dia aí, né? Sou Adriene, sou professora de História da Rede Pública e represento também, estou na representação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação no sentido né, da subsede aqui. Primeiro, também vou justificar a minha ausência em relação a ontem. Eu trabalho à noite em uma escola com educação de jovens e adultos
e ontem foi um dia mais complicado de atendimento, enfim, então eu não consegui participar em momento algum. Eu tenho me esforçado para isso, mas ontem realmente não teve nenhuma condição para que eu pudesse fazer isso. Conversar um pouco sobre o cenário aqui de Contagem, queria falar também sobre o financiamento da educação aqui no Estado e nos municípios, tá? Dizer para vocês que a nossa situação, né, em relação a algumas pautas, ela é mais tranquila, né? Muito em função de um contexto nosso que é muito particular. Nós já estamos aí com quase 10 anos de governo de Marília, né? Então, são 2 mandatos e agora, né, caminhando aí para o 10º ano de governo, a considerar que nos 2 primeiros mandatos, né, coincide o governo do PT aqui na cidade com o governo do PT na esfera nacional e, portanto, a aplicação de muitas políticas públicas propostas pelo governo do PT na esfera nacional da cidade, que nos deu algum gás para esse momento atual. Mas me preocupa muito a luta aqui na cidade, né? Ela é bem polarizada, a extrema-direita, sobremaneira, ela está bem articulada aqui, muito articulada. A gente tem uma Câmara de Vereadores reacionária, né? Com exceção aí da companheira Moara, que está aqui, mas que em algumas pautas, de uma forma muito corajosa, enfrenta a totalidade, e em geral a gente perde ou de 19-2 ou de 20-1, né? Porque nem o outro vereador que é do PT vota com a companheira Moara em relação a algumas dessas pautas. Um exemplo disso claro aqui na cidade foi uma proposta que foi feita, inclusive chama atenção, né, por militantes dessa tendência de adiamento da eleição de dirigentes ou extensão de mandatos por mais 3 anos, o que comprometeria seriamente o processo do ano que vem, inclusive considerando a organização da cidade aí, e da nossa tendência para a eleição do presidente Lula. 1 minuto para concluir. Sim. Queria falar um pouco também sobre a questão do financiamento, tá? Hoje, na rede estadual, a gente tem, via Fundeb, 2 bilhões de reais que não foram utilizados, que precisam de prestação de contas. E aqui na cidade também um acréscimo muito grande da arrecadação em função, claro, desse fracasso da política econômica do governo federal, né? Nós estamos aí com a inflação de 2 dígitos, e isso implica em aumento de arrecadação em função da questão de impostos. Então, eu quero chamar a atenção para todos nós aqui, para que, em relação a esse recurso do Fundeb, que a gente não permita que tanto o Zema quanto, né, alguns governos municipais eles consigam crédito em função de uma luta que é histórica para nós aqui, parte dos trabalhadores e dos professores. Por fim, eu gostaria de dizer que, embora a gente tenha um acréscimo muito grande das receitas oriundas aí dos impostos e da reorganização do Fundeb para a educação, isso não se manifestou na prática em relação à carreira e à oferta de formação sobremaneira em instituições públicas para a categoria que eu represento. Tá? Obrigada. Obrigado, Adriane. André? Bom dia. Primeiro, colocar a concordância em geral com o texto, né? E eu acho que nos aspectos, né, da conferência da DS, eu acho uma boa discussão e, além de tudo, muita unidade, né? Programática em construção, é claro, mas tanto
coordenação nossa aqui de BH, como da estadual, acho como também da nacional, né? Então, a gente processo de conferência com muita unidade política, né? Acho que ressaltar essa primeira questão. Acho que a segunda é em relação à questão estadual aqui, né? Acho que primeiro eu queria reforçar essa questão da tática, né? Que nós estamos organizando, né, essa discussão de Triângulo, Grande BH, né? Zona da Mata, Jequitinhonha. Eu acho que não só regionalmente, né, nós vamos cumprir bem esse papel de disputa interna no PT, mas também de fazer essa transição também geracional, né, tanto Zona da Mata como Grande BH, que eu acho também central, né, para um maior equilíbrio aí da nossa corrente. Eu sou desses que acho que nós vamos sair assim, muito bem nas 4 regiões da disputa que ocorrerá aí ano que vem. Então, reforçar muito essa tática, eu acho central, né? Inclusive para a nossa construção aqui no Estado. Segundo, a questão estadual, né? Eu acho que como nós não temos um nome, né, nosso forte para poder polarizar essa disputa, eu falo nós, ADS, né? Para polarizar essa disputa interna no PT, nós temos que ter, evidentemente, posicionamentos cada vez mais claros e mais fortes relacionados à tática, né? Então, acho que a gente já deveria sair daqui com um documento, né, assinado pelas nossas principais lideranças, evidentemente em busca, né, de novas lideranças, nessa ideia de ter uma candidatura, ter um programa e ter uma frente, né, para disputar esse processo eleitoral aqui. Para finalizar, a questão mais orgânica, né, eu queria reforçar aí essa questão da horizontalização da corrente. Então, assim, nós não podemos mais conviver, né, e é fundamental, essas 4 regiões têm que ter coordenações da DS que funcionem regularmente, né? Isso aí é uma questão prioritária para o nosso funcionamento, né? Essa retomada desse debate nosso dos movimentos sociais, acho que nós temos que ter também um plano, né, para isso e, evidentemente, resolver essa situação sindical nossa aqui no Estado, que, evidentemente, não pode mais continuar da maneira que está. Nós temos que recompor, reorganizar e reorientar a atuação da CSD aqui no Estado, né? E, por fim, o seguinte, eu acho que nós já temos hoje condições, inclusive estruturais, para que a gente tenha uma secretaria da DS que ajude mais a integrar todo esse processo nosso nesse Estado, que são muitos, né? Então, eu acho que essa também é outra questão prioritária que a gente tem que nos dedicar. E a Casa Socialista, né, gente? Sim, nós tivemos experiência muito interessante aqui, continuamos a ter. Eu acho que, pelo menos, na Zona da Mata, né? E em Contagem, para finalizar, eu acho que a gente deveria construir, né, algo similar para, evidentemente, continuar esse processo de disputa de rumos e construção nossa aqui no Estado. É isso. Ok. Agora é a Jordana. Ei, gente, bom dia. Sou a Jordana, sou de Juiz de Fora. Igual o Estevão falou, né, mais cedo, a gente da Juventude construiu, né, uma carta e a gente fez essa apresentação. Essa carta ela foi escrita, né, depois da nossa conferência municipal de Juiz de Fora. E aí, essa carta, né, tem 5 pontos. Eu não vou me alongar muito, porque eu vou disponibilizar isso, né? A gente já mandou para a coordenação municipal, mas a gente vai disponibilizar isso certinho. A gente começa com uma apresentação, depois a gente fala um pouco sobre o apoio interno, né, da corrente em relação à juventude, porque foi esse ponto, né, que a gente queria tratar.
em relação ao apoio mesmo, ou em relação ao trabalho, como que nós jovens somos enxergados assim dentro da corrente. E a gente, no terceiro ponto, fala sobre mais adentro mesmo no anteprojeto, que a gente tem muita concordância, né? A realidade é essa, que a gente sentiu a falta mesmo da participação da juventude, do plano mesmo para a juventude, é isso que a gente tenta organizar, né? A gente fala um pouco das nossas atuações e um plano de ação não só dos municípios, mas também para o Estado, que é o que a gente fez, a gente construiu, né, enquanto juventude da DS de Juiz de Fora, mas a gente levou também para os nossos diretores da UEE, né, estadualmente. Então, eu acho que é isso, vou disponibilizar aí, e é isso, companheirada, até. Obrigado, Jordana. Agora é o Wagner. Vagão. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Eu queria continuar a fala do Paulo Amaral, da Ana Pimentel e da Margarida, quando coloca a questão do bem viver, da necessidade do debate hoje de adiar o fim do mundo. Então, eu estou apresentando, já mandei para o Estevam, um adendo à proposta da resolução da etapa estadual da nossa conferência da ADS. E aí, eu vou dar uma lida, são 3 parágrafos, rapidinho, dá para a gente, vou dar a lida desse adendo. Efetivamente, para acabar com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, é necessária uma relação com a luta real do nosso povo. É de vital importância a incorporação da agenda ambiental na nossa resolução. Hoje, o debate do bem viver e do adiar o fim do mundo polariza um setor importante da sociedade. Em Minas, com a infeliz particularidade dos 2 crimes ambientais, de Mariana e de Brumadinho, reforça a necessidade de um grande movimento pela defesa das águas e da Serra de Minas. Esse movimento tem que ter uma liga com a luta contra o, hoje bem avaliado, governo Zema. A ADS tem a possibilidade de ter uma centralidade na construção desse movimento. O movimento sindical pode reproduzir o processo da eleição do Pimentel, aquela famosa greve do Sindiúde. Os trabalhadores da Copanó, Copasa do Norte, fizeram 105 dias de greve. A CPI da CEMIG está em andamento. Os trabalhadores da Copasa estão 950 dias sem acordo coletivo. E começa, na terça-feira, no dia 30, a greve da CEMIG. Hoje começa a germinar uma grande unidade de luta contra o governo Zema. Há um entendimento que a luta contra o neoliberalismo em Minas entra em outro patamar, com um ataque aos trabalhadores como nunca visto. Exemplo disso foi a punição aos 21 sindicalistas que fizeram luta com o Zema, inclusive a nossa companheira, uma companheira nossa da ADS. Então, esse é um adendo. A ADS, hoje, ela tem que fazer uma liga com uma questão que hoje mobiliza uma parte importante da sociedade. Nós estamos saindo de um debate internacional, onde que o liberalismo coloca, não apresenta, não tem solução para colocar um meio ambiente saudável, e hoje está colocado como é que a gente faz para fazer o adiamento do fim do mundo. Então, essa colocação, esse debate do bem viver, aqui em Minas Gerais, tem uma centralidade muito grande. Aqui teve a questão do crime da Vale, e esse crime da Vale, a gente tem que denunciar que essa questão infeliz está sendo usada de uma maneira populista pelo governador do estado de Minas Gerais. Então, é esse o adendo que eu faço para ser incorporado na nossa resolução. Ok. Terminou? Deu uma travadinha. Terminou, né? Agora eu acho que a gente entrou nas reinscrições, não é isso? Aninha, Juarez e Paulo Amaral nessa sequência. Oi, Estevam, o pessoal. Então, eu acho que dentro da discussão que a gente está fazendo, eu penso que é muito fundamental a gente começar a fazer uma discussão e publicizar a nossa experiência de Juiz de Fora,
no sentido de uma perspectiva de vida, de experiência na cidade, e dentro até do que eu tinha colocado ontem, das possibilidades que nós temos de construção de governos voltados para o bem comum. Então, eu entendo que da mesma maneira que nós temos, de um lado, Zema e Bolsonaro, nós temos, de outro, a construção de uma experiência concreta de governo em Juiz de Fora, que ela, ao mesmo tempo em que ela é a experiência hoje maior do PT, que é a cidade mais importante governada pelo PT, ela também é, sem dúvida alguma, a experiência mais inovadora, criativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós remetemos às nossas experiências de governo anteriores, e que foram todas muito interessantes e exitosas. A gente fala de Porto Alegre, a gente fala inclusive de Belo Horizonte, mas é totalmente diferente um governo sob o neoliberalismo mais radical, sob o bolsonarismo, e num contexto em que nós temos uma experiência, poucas experiências sendo produzidas. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que às vezes a gente faz o debate das experiências de governo descolado dos contextos. E nesse momento nós temos, e nesse contexto, que é um contexto absolutamente adverso, a construção de um governo que é um governo feminista, como a Margarida diz, antirracista e democrático. Então, não só com valores, ou seja, que nós consolidamos e construímos e apresentamos essas perspectivas como valores, mas como práticas políticas cotidianas no fazer gestão. E isso vale tanto para experimentar o que é possível ser feito dentro desse Estado que hoje existe, mas também como uma mola propulsora, como um centro de gravidade que possibilita a gente defender um outro projeto de país a partir de uma experiência de vida na cidade. Então, acho que nesse sentido, nós precisamos, no próximo período, falar mais de Juiz de Fora, falar mais também das experiências dos nossos mandatos de vereadora, que eu vou destacar aqui, Moara e Laís, que têm feito belíssimos trabalhos, como perspectiva dessa experiência, que é uma experiência de vida voltada para o comum e não pela competitividade, voltada pela solidariedade, voltada pela defesa da justiça e da liberdade, se propondo a construir perspectivas junto com a população do que é ser governo e do que é construir uma outra perspectiva de vida na cidade. E a gente tem feito isso de maneira muito concreta, assim, a gente já pode delinear algumas marcas constitutivas do que nós estamos fazendo. E estou defendendo isso porque não existe só uma experiência possível do que é governar, né? Então, assim, a gente está partindo muito do chão, das experiências concretas. Então, desde experiências, por exemplo, do que é construir políticas no território, com as pessoas, articulação intersetorial, do que é, por exemplo, a articulação de rede no território, assistência, saúde e educação, que a gente faz, do que é, por exemplo, o debate das feiras, a importância das feiras, a discussão das feiras e a discussão também dos ambulantes. A gente tem feito esse fazer política junto com os atores envolvidos diretamente em uma perspectiva radicalmente democrática. E isso, sem dúvida alguma, é um processo em construção. Então, sendo um processo em construção, a experiência dele também vai se fazendo, e eu acho que é importante a gente comunicar sobre essa experiência mais. Então, queria também fazer essa proposta de que no próximo período a gente fale mais sobre isso, porque eu tenho certeza que isso também contribuirá com a construção do programa de governo do Lula, né? A partir dessa experiência nossa também, o que é possível experimentar e fazer como outra perspectiva de governo comum. É isso. Obrigado. Então, o Paulo Amaral retirou, temos agora o Juarez como reinscrição também, e encerramos, vamos para os encaminhamentos. Eu queria falar em apoio à proposta contida na resolução, né, sobre a questão do governo de Minas, em apoio também à fala da companheira Margarida. Eu penso que será muito importante a atuação da DS e do seu campo de influência nesse debate que pode ter
é um peso decisivo na eleição ou não do Lula. Então, uma questão de muita responsabilidade nossa. Eu penso que a polarização nacional, né, que nós criamos com o neoliberalismo, e que está organizada em torno da candidatura Lula e parece se estruturar em direção a uma federação, juntando, então, forças de esquerda, de centro-esquerda, ela não está organizada em Minas. Não está organizada em Minas devido ao erro cometido pela direção nacional do PT e pela direção estadual do PT e pela maioria da direção municipal do PT de quebrar a dinâmica da surpreendente e lançar uma candidatura forte em Belo Horizonte. E nós sabemos que aqueles que construíram a candidatura do Nimário já antes do segundo turno estavam apoiando o Calil para prefeito. Então, agora, será que querem reproduzir a mesma tática para as eleições de governador? Porque eu sei que o companheiro, que é prefeito de Teófilo Otoni, ele tem uma incidência regional, é evidente, nos vales, né? Mas, fora dos vales, qual é a capacidade dessa liderança se apresentar para polarizar pela esquerda no Triângulo, na Zona da Mata, no sul de Minas e principalmente na Grande BH? Qual? O Jean já nos falou, inclusive, né, na conversa que eu e o André tivemos com ele, da condição do vice-prefeito, que é do PSDB ligado a Aécio. Nós sabemos da proximidade desse prefeito de Teófilo Otoni, inclusive com Calil, em alguma proximidade, alguma relação. Sabemos, então, que o Rogério Correia, já várias vezes nessa questão do Estado, optou por alianças com o PMDB. Foi um dos que puxou a coisa com Hélio Costa, por exemplo, aqui que nós fomos contra. Então, sabemos que o Patrus tem uma posição de não oposição ao Calil, né? E assim como Leonardo Monteiro. Então, eu penso que para organizar uma esquerda em Belo Horizonte, em Minas Gerais, há duas questões fundamentais. Primeiro, Belo Horizonte tem que levantar a cabeça. A grande Belo Horizonte tem que se posicionar, o centro político do Estado tem que se posicionar claramente em favor de uma esquerda, em favor de uma oposição ao Calil e de uma construção de esquerda. E isso é muito importante, então, o trabalho da coletiva vem apontando, vem tentando trabalhar, o mandato da Macaé também nessa direção, e isto é muito decisivo, para que a gente tenha uma candidatura antineoliberal com força em Minas Gerais. Em segundo lugar, o método de construção. Nós sabemos que a direção atual do PT, eu concluo, ela é uma facção, ela é ilegítima, segundo a nossa posição, e é uma facção do partido que age pensando nos seus próprios interesses antes de pensar o conjunto dos interesses do partido. Isso abre, então, um campo de descoordenação política no Estado. E essa ação do lançamento do companheiro prefeito de Teófilo Otoni faz parte, então, de outras forças agindo no espaço vazio, de uma ausência de um espaço democrático de discussão. Ora, será legítima uma candidatura construída que não consulta as duas principais lideranças públicas no Estado hoje, que são a Margarida e a Marília? Será que isso é um método de construção? Será que é possível, nesse contexto em que nós estamos, de divisão das forças da esquerda, para concluir, construir uma candidatura sem consultar as outras forças que compartilham conosco a candidatura Lula no Estado? Será que é possível? Será que isso é correto? Será que isso não é um método que já produz uma candidatura enfraquecida para aí apoiar Calil? Então, eu penso que será muito importante nós construirmos uma posição
construtiva, que aponte a unidade, que aponte uma construção democrática e que represente o potencial da esquerda em Minas. Sem nenhum, nós não precisamos brigar com essa candidatura de Teófilo Otoni. Não é o caso de brigar com ela, de atacá-la, né? Mas de construir uma alternativa, né? Propor um método de construção e uma candidatura que represente o potencial da esquerda em Minas. Beleza. Gente, então, obrigado. Finalizamos essas inscrições, esse ponto. Até respondi ali ao Luiz isso. A gente vai, daqui a pouco, passar para o outro ponto. Nele vai ter possibilidade de novas inscrições, né? Mas agora a gente encerrou. Eu queria recapitular aqui das propostas de encaminhamento. Eu acho que essa, sobre a questão do governo do Estado, ela é a mais importante aqui, né? Aqui levantou mais questões, e eu penso que nenhuma fala divergiu da proposta que foi apresentada inicialmente, né? Elas enfatizam o encaminhamento que está colocado lá, que é o de nós construirmos uma candidatura própria do PT, preferencialmente a uma candidatura antirracista e feminista. Isso nos dá margem para não só construir essa posição internamente no PT, com o conjunto das esquerdas, mas também dialogar com esse quadro aí que está se formando, se desenhando, a movimentação das forças internamente no partido, mas também no conjunto da esquerda. Há interesses, inclusive, de discussão, de diálogo sobre isso com outros partidos. No nosso caso, acho que nomeadamente com o PSOL, com o PCdoB, que são aliados mais próximos, né? Que inclusive estiveram também sentados com a direção do PT e de outros partidos recentemente. Então, acho que a nossa resolução ela dá conta dessa posição que foi colocada aqui e que foi enfatizada, né? E acho que o que nós podemos também aproveitar é a sugestão que o André fez de que nós publicizemos essa posição, inclusive com a manifestação das nossas principais representações políticas, né? Para que a gente intervenha publicamente sobre esse debate e não apenas nas conversas de forças internas no partido. Acho que isso dá conta, né? A segunda questão é em relação às outras... Estevão, só uma dúvida. Essa resolução não coloca nome, né? Só as características da candidatura. Né? Ela não está falando de nome exatamente porque nos dá margem de diálogo, de construção, né? Também nós não podemos colocar o nome de alguém que não se coloca. Então, vamos construindo. O outro conjunto de questões tem a ver com emendas adicionais, né, que foram trazidas para a discussão. Já falamos da contribuição a respeito da saúde, que foi apresentada aqui. O Mamão fez uma contribuição que ele reproduziu no chat aqui ao longo da discussão e também compôs a fala dele ontem. Tem essa também contribuição da Juventude da DS de Juiz de Fora. Eu acho que essas contribuições, essa é a proposta que eu gostaria de fazer, eu acho que essas contribuições, elas são acréscimos à nossa resolução política, que podem ser incorporadas, inclusive no sentido do que nós afirmamos lá na resolução, que é a recomposição das nossas frentes, a prioridade que nós temos de alguns setoriais, não é? A nova recomposição também dos setoriais no âmbito do partido, e a necessidade de nós fazermos os ativos, priorizando da juventude, apoiando esse esforço, né? E também o sindical. Então, eu sugiro que essas resoluções, essas emendas, elas sejam resoluções complementares a essa resolução política mais geral que nós apresentamos. E tem um terceiro conjunto aqui, uma terceira situação, que é a proposta que foi trazida pelo Vagão e que se soma também às intervenções iniciais da Aninha, do Paulo Amaral, da própria Margarida, que eu gostaria de sugerir o seguinte: do ponto de vista dessa questão ambiental, acho que nós podemos incorporar isso na nossa resolução política, como também uma maneira de nós contribuirmos com a atualização programática mais geral. Isso também foi objeto de discussão na Conferência de Belo Horizonte, e também qualificarmos mais aí a nossa crítica a respeito do projeto
representado hoje pelo governo Zema, né? E que nós sabemos que tem sido o projeto das classes dominantes no estado de Minas Gerais ao longo desses últimos anos. Então, nós aproveitarmos essas contribuições e ajustarmos essa nossa resolução política. Na proposta do Vagão, também ele traz questões que são da luta social e sindical com o governo Zema, que também estão iniciadas lá na nossa resolução política, e que aí a nossa sistematização final também pode aperfeiçoar, porque esse conteúdo está ali já previsto como componente também da nossa oposição ao governo Zema e da construção de uma alternativa política combinada também com essa tática eleitoral que nós estamos defendendo para 2022. Então, gostaria de fazer essa sugestão de encaminhamento aqui. E a última questão que surgiu de encaminhamento, que tem a ver com desdobramentos também do nosso trabalho político, organizativo, reflexivo, é esse que tanto Margarida quanto Aninha na segunda exposição colocaram, que é a de nós refletirmos sobre essas nossas experiências recentes, né? Nós já tivemos outras, nós estamos no momento de dar maior densidade a essas experiências, né? Então, nós refletirmos mais sobre elas, sobre as contribuições que elas estão trazendo para o modo petista de governar, o modo petista de legislar, né? E a história de contribuições da DS para isso, como nós já fizemos em outros momentos. Ok? Então, seriam essas 4, né? A ênfase da nossa tática eleitoral, as emendas adicionais, a incorporação das outras emendas ao texto, qualificando e ajustando o que já está escrito lá, e essa última das nossas reflexões. Eu sistematizaria, então, assim, desse modo, os nossos encaminhamentos aqui, e, se não tiver desacordo, a gente já encaminha e passa para outro ponto. Bom, então estou entendendo que ok. Acordo. Isso, estou entendendo que sim. A dinâmica virtual é meio complicado, mas como ninguém se inscreveu aí, está tudo certo. Bom, então, pessoal, vamos agora para a nossa apresentação da nossa proposta de coordenação, não é isso? Eu também vou apresentar isso aqui. Só um minutinho para eu me achar aqui o documento. Bom, a nossa avaliação, para apresentar uma proposta de recomposição da coordenação, ela como a gente já apresentou no início, na primeira parte aqui da resolução, ela é um esforço de assegurar, nesse novo contexto que nós estamos, maior organicidade nossa, maior integração e construção coletiva dos nossos trabalhos setoriais e regionais, dessas nossas experiências de governo e parlamentares, e também de construção de mecanismos e dinâmicas de democracia interna que a gente precisa qualificar. Esse é o princípio que nós já apresentamos aqui e compõe a nossa resolução sobre isso, né? E nós entendemos que, além disso, é necessário também que, para uma próxima proposta de coordenação, que a gente tem um desafio que é o de retomar também um funcionamento maior da coordenação, nós tivemos 2 intercorrências nesse período mais recente. A primeira, a pandemia, né, que, num primeiro momento, criou uma certa dispersão, uma certa confusão, até que nós fomos retomando algum tipo de funcionamento também a partir dessa dinâmica virtual. E depois, ao longo desse ano, que não é exatamente uma questão negativa, mas que precisa ser avaliada e superada do ponto de vista da nossa organização e funcionamento, que é o fato de vários dos nossos quadros que já estavam na direção, na coordenação, terem assumido outras tarefas, né? Especificamente tarefas, nesse caso, no governo, em Juiz de Fora, e também nos nossos mandatos. Então, nós temos um desafio aqui de recompor a coordenação
num contexto de buscar mais equilíbrio da corrente, como a gente apresentou, mas, ao mesmo tempo, também é um contexto que reflete o nosso grau de organização atual. Nós realizamos um bom processo de conferência, nós fizemos algumas plenárias para discussões dos nossos documentos, né, e, sobretudo, do nosso setorial de saúde, que foram atividades estaduais, mas nós conseguimos efetivamente fazer conferências regionais na Zona da Mata e na região metropolitana. Então, nós ainda carecemos de um esforço que essa nova coordenação deve contribuir. No Vale também foi feito. No Vale nós fizemos 42 pessoas. No Vale nós fizemos uma reunião há mais tempo e não uma conferência, né? E nós fizemos também, assim, uma reunião lá no Triângulo, mas não a conferência. Então, nós temos agora um desafio de organizar isso também, para que a gente possa eleger coordenações regionais, né, e ajudar nesse trabalho de maior integração. Então, nós temos esforços assim gerais de melhorar o nosso funcionamento e estamos indicando aqui que 4 pontos aqui para a montagem da nossa proposta de coordenação, 5 pontos, melhor dizendo, para a nossa proposta de coordenação, que é de combinar a manutenção de parte da atual coordenação. Na verdade, peço perdão aqui, a nossa proposta é de manter o conjunto dos companheiros e companheiras que compõem a atual coordenação estadual. Eu perdi o ponto aqui, achei. Ela é de manter todas as pessoas que compõem a atual coordenação e que entraram também numa recomposição que nós fizemos, que foi para garantir o GT da conferência. Ela inclui novas pessoas que fazem a nossa representação política e que não estavam incluídas na atual coordenação. E ela também inclui novas pessoas que assumiram tarefas estaduais nesse processo de recomposição das secretarias de mulheres, de combate ao racismo, de juventude do PT e movimento estudantil. Então, nós estamos apresentando uma proposta de uma coordenação que é mais ampliada do que a atual e que funcionaria como uma instância de direção política, atualização dos nossos trabalhos, integração da nossa construção, se reunindo, como, inclusive, nesse caso, nós acompanhamos a proposta nacional, se reunindo de 2 em 2 meses para fazer essa atualização e composta por uma secretaria operativa mais enxuta, com 6 pessoas que se responsabilizariam pelo trabalho operativo cotidiano e a articulação dessas tarefas que a gente elencou. Então, temos tarefas de formação política, tarefas de comunicação, tarefas de articulação da atuação partidária, tarefas de integração das nossas intervenções nas frentes. Essa secretaria operativa, ela teria a função de articular essa intervenção do conjunto da nossa militância no cotidiano, né, garantindo um funcionamento dessa coordenação, ao mesmo tempo que a gente tem essa outra instância mais ampla, com a função de atualizar a nossa direção política e também manter o nosso trabalho coletivo. E aí, por fim, então, vou apresentar aqui a nominata que nós gostaríamos de defender. Ela é uma coordenação, nesse formato mais amplo, de 30 pessoas, com a representação nossa dos estados, levando em consideração esse grau de organização que nós temos, e uma secretaria de 6 pessoas. Estariam, então, todas as pessoas da nossa atual coordenação e os acréscimos que eu mencionei. Então, teríamos o André Xavier, que participa da atual coordenação, a Angélica, que participa da atual coordenação, tendo sido incluída no GT da conferência,
o Estevão, eu mesmo, que também participo da atual coordenação, o Juarez, que participa da atual coordenação, a Rosângela, que participa da atual coordenação, o Estefânio, que participa da atual coordenação, a Estela, que é incluída agora a partir desse trabalho de recomposição nossa de mulheres, juventude, estudantil, a Moara, que participa já também da nossa atual coordenação, a Misley, que se incorporaria agora a partir da nossa recomposição do combate ao racismo, o companheiro Molinar, que se incorporaria agora, a companheira Camila, que já é parte da nossa coordenação, tendo sido incorporada nesse GT da conferência, a Daniela, lá de Uberlândia também, que seria incorporada agora, o Gilmar Machado, que já compõe a atual coordenação, o Iltinho, que já compõe a atual coordenação, incluído no GT da conferência, o Paulo Amaral, que já compõe a atual coordenação, a integração de mais um companheiro do Vale do Aço, a nossa sugestão é que seja o Wilson, lá de Timóteo, que seria incluído na nova coordenação. O companheiro Rogério, que é do Diretório Estadual, já compõe também a nossa coordenação pelo GT da conferência. O doutor Jean, que também já compõe a coordenação. A Ana Luísa, que já compõe a coordenação. A Ana Pimentel, que também já compõe a coordenação. A inclusão da companheira Cidinha, que não estava fazendo parte dessa coordenação atual e seria incluída. A companheira Fabíola, que já participa da coordenação. O companheiro Giliardi, que já participa da coordenação. A companheira Jordana, que está sendo incluída agora, assume a executiva da UEE. A Laís, que já participa da coordenação. A Margarida, que também já participa da coordenação. Rafael Chagas, que também já participa, incluído nesse GT da conferência. O Vitor, que também pode integrar agora, está em fase de definição, o novo coletivo da juventude do PT estadual, e se incorporaria à coordenação. E a Helenice, que é nossa companheira prefeita de Lima Duarte, que também se incorporaria aqui à coordenação. Nós teríamos ainda aqui uma discussão com a companheira TT, de Uberaba, que já foi iniciada lá, e que nós gostaríamos de reforçar aqui o convite para que integre a coordenação, como essa coordenação mais ampla, como uma maneira também de reforçar a integração de Uberaba e também do próprio trabalho do setorial de saúde, que ela já está atuando. E essa seria a proposta, e mais uma companheira também, uma companheira, aí nesse caso uma mulher, do Vale do Jequitinhonha também, para a gente garantir aqui maior participação. Essa seria a proposta de 30 pessoas. E nós temos, na secretaria, a nossa proposta seria Angélica, Estevão, Camila, Jordana, Rafael e Vitor. Essa proposta de coordenação, então, concluo, ela teria aqui 16 mulheres, 53% de participação de mulheres, 13 companheiros negros, 43%, 6 jovens, 20%. E, no caso da secretaria, seria paridade de mulheres, paridade de negros e negras, paridade de jovens, contribuindo aqui para o nosso esforço de reorganização e recomposição desse funcionamento da tendência. Essa é a proposta que o GT da conferência traz aqui, então, para a gente referendar aqui na nossa conferência. Aí vamos abrir agora os pontos de inscrição. Molinar de Uberaba. André ou Molinar? Não entendi. Quem é que se inscreveu aí? Só para esclarecer que o nome da mulher de Jequitinhonha é a Viviane Ribeiro, secretária de formação do PT de Turmalina.
tá? Então, o nome já está indicado. Nós já conhecemos, né, de longa data, a Viviana, excelente militante, aí vai ajudar muito aí na coordenação. Beleza. Paulo Amaral, depois Juarez. Estevão, eu queria ver com você a questão que você assinalou, a questão da confirmação, não é isso? A questão do Wilson aqui de Timóteo. Nós chamamos aqui uma conversa, mas ela não foi bem sucedida, tá certo? Nós não demos conta de reunir, não tinha disponibilidade. Eu queria antes fazer uma consulta aos demais companheiros aqui, antes de a gente efetivar isso. Eu quero saber se nós temos como encaminhar dessa forma. Acho que sim, se não tiver ninguém que tem desacordo com isso, fica garantido, e se vocês conseguirem convencê-lo, eu digo sim, da minha parte. Vamos agora ao Juarez. Bom, eu também gostei muito da proposta, tenho um acordo de 99,9% com ela. Gostaria só, assim, se houver possibilidade de incluir mais uma companheira do Vale, eu acho que seria bom, porque esse Vale é um mundo de coisas. E se for contar de vereadores, né, vereadoras, líderes populares, né? Por exemplo, eu me esqueci de falar que quando eu estive lá, existe uma coordenadora dos movimentos sociais do Vale, que o mandato do Jean praticamente centraliza, que é uma coisa muito importante. Então, se houver a possibilidade de mais uma companheira participar para reforçar esse desafio, né, de uma relação mais orgânica com o Vale, eu acho que seria bom. Então, é apenas uma sugestão, se for possível, trazer mais uma companheira para ajudar esse trabalho orgânico em relação a esse trabalho tão rico, né, que é feito lá. Ficaria essa sugestão, dependendo de consultas lá, né? Mas uma sugestão apenas. A companheira TT. Eu só queria falar que eu apoio imensamente a candidatura da companheira TT à coordenação. Nós a conhecemos de tantas décadas e sabemos o valor dessa companheira. Então, se ela puder participar, será uma grande conquista da DS de Minas. Faço minhas palavras do Juarez. Grande abraço, Paulo Amaral, grande abraço, Juarez. Pessoal, o que eu queria colocar para vocês é para a gente pensar junto, né? Eu já estou participando do setorial de saúde, inclusive vou assumir a coordenação do setorial de saúde do Triângulo. Nós estamos aqui numa árdua tarefa de tentar recompor o PT de Uberaba. É uma proposta, talvez, de substituir o meu nome pelo nome do Lauro, que também é um militante antigo, ficaria o Lauro e o Luiz Alberto na coordenação, e eu fico no setorial da saúde. Não sei o que vocês acham. Tem a Deonara. Aqui, desculpa. Então, eu acho que assim, é importante, todo mundo é importante, mas eu acho que assim, eu acho que do ponto de vista sindical, também, eu acho que inclusive para fazer alguns equilíbrios, eu estava querendo me colocar como candidata aí na coordenação, porque eu acho que a gente está vindo de uma vitória importante, que é no SINSAúde, que é um sindicato estadual, né,
eu acho que numa posição, eu acho que a gente teria muito para contribuir tanto no fortalecimento aí da luta feminista, quanto também da questão sindical. Então, eu estou me colocando, eu acho que essa é uma contribuição importante. Certo. Não vi novas inscrições. Eu acho que nós podemos acolher essas duas propostas, né? A de avaliar a inclusão de mais uma companheira lá do Vale, já tem a Viviane, e a da Deonara, e isso, eventualmente, nos ajudará a um possível ajuste ali em Uberaba, caso fique o Lauro e o Molinar, né? Porque aí a gente mantém o equilíbrio aqui da nossa composição de mulheres e homens. Então, acho que estou colocando aqui em nome de quem apresentou a proposta, acho que a gente consegue assimilar. Eu queria, mesmo assim, defender um argumento com a TT, reforçando o convite, que é o seguinte: essa nossa coordenação nesse formato, isso vale para as outras pessoas que estão também, a própria Margarida, as próprias companheiras que estão no governo, que estão com mandatos. Essa proposta de coordenação, ela não está visando atribuir novas tarefas a esse conjunto de pessoas que nós estamos integrando. O que nós estamos buscando fazer é uma direção política que exatamente integre mais a nossa construção setorial, regional, né? E compatibilizando essas duas coisas, e que a partir daí a gente possa ter, como a gente está propondo, de 2 em 2 meses, encontros para essa discussão. Tarefa de construção cotidiana, ela, do ponto de vista interno da coordenação, ela será dessa secretaria. Ao mesmo tempo que nós todos estamos envolvidos nas outras tarefas também. Eu estou na executiva estadual do partido, tem as companheiras e companheiros que estão em secretarias, em setoriais, em governo, em mandatos, né? Em movimentos sociais. Então, nós vamos compatibilizar assim. Então, esse seria o meu argumento, assim, mais a partir do desenho da proposta, para poder fazer essa sugestão, ou justificar a sugestão feita, né? Porque eu acho que, de resto, também defender a sua incorporação a partir da sua história, da sua militância, isso aí, eu acho que todos nós aqui também temos o maior acordo, e seria também bom para toda a nossa direção, né? Mas vocês, em Uberaba, então, e a partir da sua avaliação, cheguem, então, a esse entendimento, e caso fique mesmo o Lauro, a gente teria, com a incorporação de mais uma companheira do Jequitinhonha e a da Deonara, a gente mantém o equilíbrio da coordenação. Nós estamos querendo fazer essa proposta, mas é difícil construir uma proposta nesse contexto, inclusive, de distanciamento, de limites para várias conversas, né? Se a gente tivesse numa conferência presencial, a gente estaria, ao longo de toda a atividade, conversando mais sobre isso. Então, nós queríamos pedir o apoio mesmo, algumas pessoas já deram no chat, mas um apoio para essa proposição que está sendo apresentada, porque ela não resolverá todos os nossos problemas, mas ela terá a tarefa de nos ajudar a resolver equilíbrio da tendência, funcionamento orgânico, né, e integração dos nossos trabalhos. Não só queria falar que a incorporação da Deonara é realmente muito importante, gente, porque os trabalhadores da saúde são alma viva, né, da história aí do SUS e da construção aí nos sindicatos, né, na medida de formar esses trabalhadores para uma consciência cidadã, né, que se perdeu ao longo do tempo. Então, acho muito bacana, acho importante demais. Foi bom a Deonara ter falado.
Só uma dúvida, a incorporação dela na Secretaria Operativa também, né? Eu estou entendendo que é na coordenação. Nós estamos propondo na Secretaria Operativa também. Tá bom. Eu e Paulo Amaral aqui. Aí eu acho que temos que fazer uma avaliação bastante franca, realista, sobre a nossa divisão de trabalho aqui. Nós estamos sustentando a proposta da Secretaria Operativa nesse tamanho e formato, que são as pessoas que estão atuando na esfera da coordenação estadual, sem algumas outras tarefas, como a da Deonara, no sindicato, no Sind Saúde, e na própria coordenação de Belo Horizonte, que ela permanece também. Então, a nossa proposta seria de manter isso, pedindo apoio a essa proposta, incluindo na coordenação e mantendo essa proposta da secretaria. Se nós avaliarmos na coordenação a possibilidade de fazermos depois ajustes, a gente certamente poderá fazer isso posteriormente. Eu estou entendendo que a Deonara estará com plena disponibilidade para estar compondo essa condição. E ela tem um papel estratégico, conforme a própria Angélica já colocou aí, né? E eu acho que não tem motivo para ter resistência à entrada dela na Secretaria Operativa. Só isso. Obrigado. Mais gente quer falar, gente? Eu quero. É só para fortalecer, não corroborando aí com primeiro, né? Com a solicitação, eu acho extremamente importante que as pessoas se disponibilizem a estar nesse contexto de construção. E o segundo a representatividade que ela tem, né? Principalmente por estar no setor da saúde e segundo por estar no movimento sindical. É fundamental. Eu entendo que eu iria exatamente, quando eu pedi a inscrição, exatamente para dizer a necessidade que nós temos de fortalecimento desse nosso tentáculo que está assim, num refluxo muito grande, que é o movimento sindical, né, ao qual a grande maioria aqui é oriundo, de uma forma ou de outra, já militou, já assessorou, já construiu o movimento sindical, e nós estamos vivendo talvez um dos maiores refluxos. E a questão de estar na saúde e no setor público, isso fortalece a participação dela nessa secretaria operativa, sabe? Eu acho que é de uma contribuição muito grande e entendo que ela colocando o nome já por si só, né, justifica a sua disponibilidade a estar contribuindo. Eu acho que não prejudica em nada a entrada dela dentro desse contexto. Bora lá. Mais alguém, gente? Eu vou continuar fazendo a defesa da proposta original. E eu acho que, no caso da secretaria, e eu entendo que esse argumento usado sobre a questão sindical, ele é, inclusive, mais complexo, porque eu acho que nós precisaríamos aí, inclusive, ter uma própria conversa sindical, e nós já avaliamos aqui as nossas dificuldades atuais no setor. E, no entanto, também nós temos outros companheiros, que inclusive são da coordenação nacional da CSD e também da coordenação estadual. Então, não acho que essa seja a questão. Eu estou continuando a manter essa proposta da secretaria, com a inclusão na coordenação, e nós, certamente, se depois tivermos a possibilidade de ter uma demanda combinada, organizada, ajustada do sindical para estar na secretaria operativa, a próxima coordenação delibera sobre isso. Então, o que nós não podemos fazer é uma indicação também que não esteja com esse nível de pactuação sindical para isso. Esse argumento, já que ele foi usado, eu coloco nesses termos. Agora, eu defendo a proposta ainda da secretaria do jeito que ela está, porque é a proposta que é a secretaria que nós já estamos tocando assim as tarefas hoje com o GT da conferência, então nós já estamos
com uma dinâmica de funcionamento cotidiano, operativo, que nós gostaríamos de propor que se mantenha. Essa proposta da coordenação ela está baseada em inclusões de novas pessoas para que a gente possa ampliar o nosso grau de funcionamento, de construção coletiva, mas ela tem um componente de manutenção da atual organização também importante. Então, eu continuo sustentando essa posição, e aí, se tiver mais inscrições, acho que tem, a gente vê, mas aí já vamos combinar também o limite para a gente ficar nessa discussão, ver como é que a gente faz o encaminhamento. Tem o André, tem a Valéria e tem o Mamão. Não, eu também quero falar sobre essa... Eu falei ontem, falei hoje de novo, né, sobre essa questão sindical, né? Não, porque abre só meio. Que... Pode falar, já está mudo. Tá. Acho que eu já tinha levantado ontem, né, essa questão da necessidade de recomposição sindical da DS, né, da CSD. Coloquei hoje de novo. Nós temos que ter um plano de trabalho, né, organizado realmente para reorganizar e reorientar nosso trabalho. E acho que a colocação de Deonara ou a colocação de outra pessoa da área sindical, né, eu acho que teria que vir a partir realmente desse novo processo de reorganização, né, porque eu acho que nessa situação que está colocada aí, eu acho que outras pessoas do movimento sindical gostariam também de estar nesse grupo de trabalho, que eu acho que o papel dele está bem definido, né? A gente teria mais dificuldade de resolver aqui. Eu acho que essa questão das dificuldades sindicais nossas está relacionada a essa questão. Acho que a participação da Deonara na coordenação mais ampla, por enquanto, está bem adequado, né? E no processo, evidentemente, com essa nova unificação, né, que a gente pretende aí, do conjunto da CSD do Estado, a coordenação pode realmente rediscutir, né, a partir daí, a composição do grupo de trabalho. É isso. Valéria? Gente, bom dia de novo a todas e todos. Eu também quero me manifestar favoravelmente ao exposto já pelo Estevão e complementado aí pelo André, sabe? Eu acho que a proposta trazida já nasceu de todo um raciocínio de construção, né, das vivências e da situação que nós estamos no momento. Eu acho razoável, né, e importantíssimo, né, acho primeiro importantíssima a inclusão da Deonara na coordenação, mas acho bastante razoável as ponderações sobre a questão da CSD e também essa questão, gente, de também as tarefas, né? O fato que eu tenho observado que nós temos vivenciado muita dificuldade de execução de todas as nossas tarefas, às vezes por estarmos em múltiplos lugares. Isso acaba criando vazios, né? Então, essa avaliação a posteriori sobre a inclusão ou não, me parece a mais sensata, a que pode gerar frutos melhores no desenvolvimento dos trabalhos. Obrigada. A mão. Bom, eu estou entendendo que a questão colocada pelo André justifica a entrada da Deonara, não contesta. Pelo seguinte, o setorial de saúde, a Angélica já colocou aí, vai sair fortalecido com isso, né? É algo significativo pela vitória alcançada no setor sindical, no Sindsaúde, e, obviamente, é uma coisa que nós não pudemos construir anteriormente. A vitória no Sindsaúde coloca a possibilidade de, e, obviamente, a gente tem que ter, como teve para inúmeras outras representações aqui, a capacidade de incorporação.
né? Eu acho que a dinâmica ela é propositiva, ela não é contestativa, não é desorganizadora, muito pelo contrário. Ela vai contribuir até mesmo para a organização do setor sindical, tirando, vamos dizer assim, as dificuldades que essa coordenação estadual tem hoje para lidar com as questões sindicais. Por quê? Porque isso é feito por meio de uma coordenação da CSD que não tem funcionado efetivamente. E a Deonara, com a sua participação na coordenação e nesse papel que tem no Sindsaúde, pode ser uma contribuição muito qualificada para que esse debate se acentue e se faça incorporando esse avanço obtido aí no Sindsaúde. Então, eu diria, os argumentos que o André coloca jogam contra ele nesse processo, contra a proposição de manter a proposição original, porque ele cria condições para o fortalecimento da Secretaria Operativa como uma pessoa que está consolidada no setor sindical e no setor saúde. Ela não é uma pessoa numa perspectiva, ela está consolidada, e isso é algo que precisa ser valorizado pela nossa tendência, pela nossa construção. E acho que isso é algo importantíssimo de ser absorvido aqui entre nós dentro de um acordo da tendência, como tivemos acordo em relação a outras coisas aqui. Acho que é o Juarez, né? Juarez. Falar rapidamente, é impressionante o grau de unidade da DS, né? Nós estamos construindo uma resolução política comum, construída coletivamente a partir da experiência. Estamos definindo uma coordenação estadual com 100% de consenso. Estamos construindo uma secretaria da coordenação estadual com 99,9% de consenso. Então, eu queria falar a favor do consenso 100%. Nesse sentido, né? Porque uma das coisas mais bonitas que ocorreram no último período na DS foi a expansão da militância da companheira Deonara. Ela é hoje a principal representante nossa, junto com o André, e o Rubens, né? Mas na área da saúde, né? Com a vereança da coletiva em Belo Horizonte. Ela é a principal militante no sindicato de saúde, né? No Sindsaúde, que é uma frente ampla, formada, e vai ter todo um trabalho de consolidação ali da liderança, de organização do sindicato, no qual a companheira terá um valor, uma coisa central. Ela já participa da coordenação da DS de Belo Horizonte, participa da coordenação estadual. Então, para que nós entrarmos numa polêmica sobre estabelecer mais um cargo executivo para a companheira que já está a 1000, né? Por hora? Vamos nos lembrar que todo esse tempo ela trabalhava 2 horários e ainda militava com uma família para cuidar. Uma militância heróica, trabalhando na coisa da Covid. Então, para que nós criarmos uma polêmica sobre esse 0,1%? Se pode, inclusive, no momento seguinte, a partir de assentar melhor a situação no Sindsaúde, ela vir a participar, se for o caso. Então, para que levar isso à voto? Será que nós razoavelmente, nós não podemos chegar no consenso 100%, 1000%, 1001%? É só uma questão de bom senso. Agora é Stefano. Me ouvindo, Estevam? Sim. Não, a partir da fala do Juarez aí, eu tenho total concordância com a fala dele. Acho que é isso e que a gente deveria ir nessa linha. Acho que não é motivo para
para esse enfrentamento, tá? De uma coisa que eu acredito que já está contemplada e que a gente não deve abrir uma crise maior a partir disso e terminar uma conferência de altíssimo nível que foi até agora por causa de um cargo supostamente executivo. Não acho que é isso, é defender essa proposta que foi e construir coletivamente que o futuro ainda tem, nós temos muita tarefa pela frente e acho que seria importante essa secretaria que foi proposta iniciar os trabalhos e a partir desse trabalho essa própria secretaria pode vendo as suas necessidades de incorporação e a coordenação política geral e vendo essas necessidades. Eu acho que a gente deve acreditar nessa proposta e concordando muito aí com essa fala do Juarez aí. Rosângela. Eu gostaria... Bom dia para todo mundo, né? Acabei não intervindo na... Só eu tirar esse negócio do som aqui, desculpa. Eu estou participando de duas coisas, desculpem. Eu acho que a gente está mesmo... Numa coisa eu concordo com o Juarez. A gente fica meio procurando pelo em ovo, né, às vezes, aqui. Mas eu não vejo uma disputa, como foi colocado. Isso não é disputa. A companheira se colocou para estar na coordenação e acho que o consenso possível para que não se torne em falsa polêmica, e que é falsa polêmica aqui, que nós estamos embarcando, nos dirigindo para ela, é que os companheiros, primeiro, a companheira se colocou para a coordenação. Assim, eu estou calada porque eu estou exercendo aquele princípio básico de ouvir mais para ver se eu fico mais sábia ou se eu fico sábia. A companheira se colocou para a coordenação. Eu acho que pode ser levada essa proposta apresentada pelos companheiros Paulo e o Mamão para uma análise na coordenação. E aí, companheiras e companheiras, os problemas que nós temos na CSD não podem ser colocados da forma como estão, porque nós temos problema na CSD, porque a CSD está inspirando cuidados ou um debate mais firme de reorganização. A gente não pode usar este argumento para tentar polemizar algo que não é polêmico. Eu acho que o encaminhamento correto é o seguinte: houve aqui, né, ao final da conferência, uma reivindicação de que se aumente o número da Secretaria Operativa. É essa a questão. Assim como houve também a incorporação de pessoas, então nós aumentamos a coordenação, o pleno da coordenação, nós concordamos em alterar. Se nós estamos com dificuldade, nesse momento, de analisar a possibilidade e de rever os critérios que nós estabelecemos coletiva e consensualmente no GT e na coordenação estadual, eu acho que o que nós podemos fazer aqui é dizer o seguinte: nós estamos pedindo autorização para a plenária da conferência para que nós tratemos essa questão na primeira reunião, se nós vamos ampliar ou não, e como é que nós vamos ampliar para que nós não quebremos toda a estratégia, toda a metodologia de fazer com que a operativa funcione, mas sem avaliar aqui. E eu fico muito desconfortável quando eu escuto entre nós assim, e só acontece conosco, as mulheres, né? A companheira tem isso, tem aquilo, já tem isso, já tem aquilo, faz um monte de coisa com um falso discurso de preservação. Então, eu queria tirar esse debate daqui e pedir que o encaminhamento aqui fosse a nova coordenação, em sua primeira reunião, avalia como é que a gente organiza melhor a Secretaria Operativa, porque é necessário, não é incorporar na coordenação, porque uma coisa é o pleno, outras são as questões das funções operativas, isso eu consigo perceber, mas eu queria que a gente caminhasse para consensuar nesse sentido, de a primeira
reunião da coordenação, ela avalia a necessidade de ampliação, inclusive com a companheira Deonara já na coordenação, e a gente faz o debate na coordenação, amplia, pode ser que não seja que esteja faltando algum outro setor, embora eu acho que a coordenação já tem todos os setores. Mas acho que a plenária podia nos dar essa autonomia para que nós definamos na primeira reunião da coordenação. E acho que assim a gente não entra em debates desnecessários entre nós. Era isso, obrigada. E espero ter ajudado e não atrapalhado. Sim. Não, acho que a fala da Rosângela encaminha o consenso progressivo aí, né? Pela manifestação do Mamão também no chat, também pela minha concordância. Nós estávamos em posições divergentes, Paulo Amaral também. Então, ficamos assim, né? Bom, então, pessoal, agora com relação à delegação, a nossa proposta de encaminhamento é a seguinte, da delegação nacional. Nós temos até dia 29, talvez estendendo um pouco mais até o dia 30, para a gente encaminhar para a nacional a lista da delegação nacional. E, na verdade, encaminhar até lá também as cotizações da militância. Nós fizemos nesse GT da conferência uma proposta de que a gente assegurasse, no mínimo, 50 cotizações da Zona da Mata, 30 cotizações da região metropolitana, 10 cotizações do Triângulo, 10 cotizações do Vale do Jequitinhonha, e não estipulamos uma meta, aí ficaria a cargo do Paulo, dos companheiros lá, avaliarem o que é possível cotizar lá, mas sabendo também que aí seria uma ampliação a mais disso, né? Mas tentando alcançar, no mínimo, 100 cotizações. Nós ainda estamos nesse esforço de concluir as arrecadações. Achamos que vamos conseguir fazer essa cotização. Então, nós teríamos, a princípio, no mínimo 10 delegados. Nós conversamos com a direção nacional para avaliar se nós poderíamos fazer a indicação das pessoas que compõem a atual coordenação nacional e das pessoas com representação pública, parlamentar, e no caso da Margarida, governo, dessas pessoas participarem, se quiserem, né, se for o caso, como convidadas na conferência. Isso é possível, a partir de uma realidade, uma conferência que também será virtual e que também está trabalhando para encaminhar consensos progressivos. Então, a nossa proposta é que a gente aprove, na verdade, não é uma aprovação, mas assim, a gente referende aqui, publicize aqui quem são essas pessoas, né, possíveis de irem como convidados, que seriam os que compusemos a direção nacional: Juarez, Margarida, Estevão, Moara, Aninha, Fabiola, e acho que são essas pessoas da coordenação nacional. Além disso, Moara já está incluída, mas além disso, Laís, que é nossa vereadora, Gilmar Machado está também não. Laís, que já é vereadora, doutor Jean, deputado, e quem mais for, né, estiver nessa condição, né, então seriam sim, convidados, seriam delegados. E a delegação de no mínimo 10... Aqui tem o Juraci Helenice aqui também da Zona da Mata. Isso, a prefeita e outro vereador. Então, essa situação, tá? E isso também se tiver outros casos assim. E a nossa delegação de no mínimo 10, pode ser que a gente consiga ampliar, a gente faria uma... aí é uma questão. Nós estamos referendando isso aqui na conferência estadual, mas nós delegaremos às nossas coordenações regionais que estão fazendo a cotização de acordo com essas metas aí que foram passadas,
para indicar a lista dessa delegação nacional. Então, a nova coordenação de Belo Horizonte fará isso, a coordenação de Juiz de Fora fará isso, e em diálogo lá com os companheiros do Triângulo, do Jequitinhonha e do Vale do Aço, a gente finaliza essa proposta da lista. Até segunda ou terça-feira. A nossa indicação da DS Nacional é até segunda, dia 29, para a gente encaminhar as cotizações e a lista. Vamos ver se a gente consegue jogar até terça, porque, por exemplo, lá em Juiz de Fora, a coordenação municipal vai se reunir na terça. Então, a gente negociaria isso, esse prazo. Então, seria essa a nossa proposta de finalizar esse encaminhamento da delegação nacional, referendando aqui essa metodologia, né, de construção, mais do que exatamente os nomes. Acho que um critério adicional, a gente tem as listas de quem estava aqui e tal, né? Além da cotização, a gente prezar também, né, preferencialmente, né, e claro que as coordenações também vão avaliar uma situação particular, específica, mas preferencialmente a gente garantir também que essa delegação seja formada por companheiras e companheiros que participaram da conferência estadual, né? Então, a gente tem a lista de quem esteve aqui, colocou no chat os nomes, né? Então, a gente se baseia nisso e na cotização, que é o critério de obrigatório nacional. Então, a nossa proposta seria de encaminhar essa metodologia, tá? E combinar de terminar os encaminhamentos de cotização até segunda ou terça. Ok, então, não vi ainda manifestações. Então, pessoal, acho que com isso encerramos, né? Conferência. Estevão. Sim. Gostaria de propor que as pessoas que estão presentes abrissem as câmeras aí para a gente fazer um print para a gente, né, dar uma foto histórica aí, ó, dessa conferência. Boa. O Paulo, além dessa sugestão, o Luiz tinha colocado no chat que queria fazer uma sugestão final de encaminhamento, não era desses dois temas que a gente tratou, né, pelo que eu entendi. Se quiser fazer, Luiz, se não for algo que vai reabrir aqui as coisas, aí tudo bem, né? Se for, aí... Não, exatamente. Como não dá para reabrir, né? Nós já estamos encerrando. Bom dia, companheiras e companheiros. Sobre a questão da candidatura, né, do PT estadual, que suscitou um maior interesse. Eu gostaria que a nova coordenação, assim que empossada, marcasse uma plenária para a gente ter esses debates. O Juarez Juarez e Jean fizeram avaliações da candidatura de Teófilo Otoni. O Juarez coloca algumas informações, né, ou questionamentos que eu acho muito válidos. E eu até coloquei no chat alguns argumentos assim que eu acho, se a candidatura de Teófilo Otoni do Daniel for séria, que a gente deve considerar. Eu tenho ouvido falar da candidatura do Jesus e o Juarez citou até, a Margarida citou o Virgílio, né? Então, eu queria saber quem são as candidaturas, porque até o momento eu até acho que a de Teófilo Otoni, se for séria, é a mais interessante. Coloquei lá no chat a questão de como foi difícil lá a reeleição, né? Não foi fácil, a conjuntura local e nacional era muito complicada. A gente é uma região, né? Das regiões do estado onde o PT venceu as eleições em 2018. Então, acho isso muito importante. A gente está numa situação... Foram derrotas horríveis na região metropolitana, no sul de Minas, no Triângulo. Eu acho que Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, eu acho que seria uma candidatura dessa região, eu acho que seria muito interessante, seria uma renovação, né? Luiz. Mas aí eu proponho isso, a gente tentar marcar essa plenária para fazer esse debate, para a DS, inclusive, começar a se colocar, se posicionar, sim, tirar essa... Olha só, nós fizemos um encaminhamento aqui já, certo? Aí, então, o encaminhamento nós temos uma posição que foi enfatizada por todos aqui, ela apresenta a posição de candidatura própria e indica um perfil preferencial de construção, uma candidatura feminista, antirracista.
Ela não fecha espaço para a gente dialogar com as possibilidades de candidatura própria que surgirem, que foram sendo construídas. Nós vamos publicizar essa posição, inclusive. Esse foi o nosso encaminhamento aqui, com assinatura de representações políticas da tendência e tal. Então, só para deixar isso novamente colocado, né? Certamente, essa nova coordenação terá, também no seu primeiro encontro, a oportunidade de conversar sobre isso e de seguir dialogando com as alternativas que estão se construindo. Dá para acolher a sua preocupação com isso, mas nós fizemos já aqui um encaminhamento que deixou assim nítido também um processo que nós faremos de construção da posição da DS no diálogo interno no PT e com as forças de esquerda. Certo? Sim, eu tenho acordo, só acho que a gente pode aprofundar mais o debate, Claro. fazer essa plenária específica, só acho que ela vai ser bastante enriquecedora. Tá joia. Acho que Estevão, eu acho que pode acrescentar nesse encaminhamento fazer uma plenária com esse tema, a coordenação nacional, só isso aí se estadual, né? Acho que dá para incorporar Que é isso, né? que é isso que o Luiz está falando, né? A gente convocar uma discussão. Acho que sim. Acho que a gente explicita, publiciza a nossa posição e no curso dessa construção a gente faz esses movimentos, né? Porque tem esse movimento e pode ter outros, né? A gente pode tentar construir também outras articulações para viabilizar a nossa posição. Muito bem, gente. Então, vamos fazer essa fotinho aí, finalizar, alto astral, Ô, Estevão, almoçar. só um pedido. Coloca no chat para nós os 6 nomes que vão estar na Secretaria Operativa até a primeira reunião da coordenação, por favor. A gente que não abriu ainda a câmera aí, gente, tá? Obrigado. Sim, gente. Estava acompanhando a Secretaria de Mulheres e a Misley que está falando. Não, eu sei. Eu ia perguntar quem ia fazer a foto. Foi mal. Acho que foi a Mamão que fez, não foi? Não sei, não. Quem vai fazer o foto aí? Vamos lá. Estava acompanhando as duas. Tem muita gente com câmera fechada ainda, gente. Vai ficar feia essa foto. Mas eu consegui acompanhar bem aqui, foi muito bom o nosso debate. Estou contente de estar agora na coordenação também estadual, viu? E falar que, enquanto debate racial, estou no coletivo estadual e estou no processo de organização do coletivo nacional também, da disputa. Semana que vem é a gente que vota. Eu vou falar 1 a 1 com os 6, mas o processo do setorial racial é fim de semana que vem, viu? Nacional. E nós, Minas Gerais, está levando 6 pessoas. E eu vou tentar ampliar para 7, porque foi um rapaz aqui de Santa Luzia que acho que está servindo de massa de manobra. Eu vou ligar para ele para ver se ele vota com a gente também. Beleza. Valeu, gente. A foto batida. Daqui a pouco a gente manda nos Já grupos foi aí. batida? Já está até pedindo a Stefane para bater. O Stefane mandou. Vamos compartilhar nos grupos aí. Deu nem tempo de sorrir. Bate outra, gente, fazer pose. Não deu nem tempo de fazer o L do Lula? Avisa aí, ué. E eu com a cabeça baixa. Pois é, Vai o L do Lula agora, vai. Bate outra, Stefano. Todo mundo fazer pose. Ah, não vou fazer esse L, não. Ai. Não, peraí. Segura aí, ué. Vou dar só meu sorriso. Ó, nessa primeira tela, o Rogério Viana não está. É o único que está fechado aqui para mim. Eu vou acompanhar a Angélica, que eu sou rebelde. Não vai ter L hoje, não. Eu também sou rebelde. Estou esperando um Rebelde pouco com mais causa para ou sem estar fazendo causa? L. Ô, gente, o usuário aí, hein? Zoom agora abriu o vídeo, é o Lauro? Exatamente, é o Lauro. Muito bem. Quero o Agora a secreto. tela 2, espera aí. Eu nem sei qual que eu tô. Você já me tirou, Stefania? Eu tinha que fazer o melhor cabelo, mas não teve tempo. Pronto?
Oi. Oi, pronto. Pronto? Obrigada, Stefano. Ai, tchau. Estevão, o Zoom. Bom, deu então, né? Então, tchau para vocês. Pessoal, o Zoom. Beijo, gente. Ô, Tetê, Valeu, gente. direitinho, viu? Toda a força para o Palmeiras aí.